Vamos falar mais sobre isso com o Dr. Renato Kifuri, ele que é infectologista, faz parte da Sociedade Brasileira de Imunizações, nosso parceiro aqui de CNN. Há tempos não falava com o senhor, hein, doutor? Bem-vindo. Obrigado, Carol. Boa tarde a todos os assinantes da CNN. Prazer sempre estar com você. Faz tempo mesmo. Pois é, doutor Renato Kifuri, quando a gente vê uma informação como essa, de casos confirmados de um superfungo, todo mundo fica em alerta. Afinal, para a gente começar aqui esse nosso bate-papo, o que é esse superfungo? Olha, Carol, a Candida auris, né, esse fungo, é entre outros fungos que nos colonizam na pele, né? Eles vivem muitas vezes no nosso nariz, na nossa orelha, na garganta, às vezes na axila, na virilha, na nossa pele. E às vezes, quando nós temos uma porta de entrada, um ferimento, ou especialmente em pacientes mais debilitados dentro de um hospital, ele pode atingir a corrente sanguínea. E a grande característica atual dessa levedura, né, desse fungo, a Cândida, é a sua resistência aos tratamentos habituais. Além de ser muito grave quando atinge a corrente sanguínea, levando a uma septicemia por esse fungo, ele muitas vezes é de difícil tratamento, porque as drogas que nós dispomos aí para tratar esses fungos, ele desenvolveu uma resistência muito grande. Mas esse, precisa deixar claro para quem nos ouve, é um problema hoje de pacientes hospitalizados, Carol. Não há por que ter receios, quem está em casa nos assistindo, de que vai ter alguma complicação. É uma infecção, é um agente infeccioso hoje, intra-hospitalar, trazendo complicações graves para essas pessoas, crianças, prematuros, ou mesmo os adultos que estão hospitalizados e têm muito mais vulnerabilidade, né? Tem um catéter, uma porta de entrada, está entubado, esses aí têm maior risco mesmo. É um problema hospitalar hoje. Então, doutor, necessariamente, para evitar esse risco de contaminação, são necessários procedimentos hospitalares. Os hospitais que têm esses casos confirmados têm que partir deles uma ação preventiva. Todo hospital, por lei, Carol, tem uma comissão de controle de infecção hospitalar, ou seja, que monitora todos os agentes, que tem procedimentos para evitar transmissão de doenças dentro daquela unidade hospitalar de saúde, que tem mecanismos para tratar, para bloquear casos, muitas vezes como esses, com isolamentos, com medidas de precaução. Então, sempre que você confirma um caso dentro de uma unidade hospitalar, como foi em Recife, Salvador, agora aqui em Campinas, todas essas medidas precisam ser tomadas. Paciente isolado, equipe que trata esses pacientes destacada simplesmente para essa função, não mais atender vários pacientes, limpezas de uma maneira geral nas unidades. E como chegou em Recife, até fechamento da unidade, você começa a ter uma disseminação muito grande. Então, essas medidas de controle de infecção hospitalar visam diminuir ou conter a disseminação da doença. De novo, é nesses pacientes mais fragilizados que tem muitas vezes um soro colocado, um catéter central, são entubados, sondas na vesícula, sondas às vezes na bexiga ou às vezes no intestino, essas portas de entrada que muitas vezes fazem com que esse fungo se aproveite dessa situação de mais deficiência, de mais vulnerabilidade desses pacientes. E claro, como são pacientes já mais debilitados, com fungo altamente resistente, traz essa preocupação de que nós hoje não dispomos de nenhum tratamento que seja muito efetivo para ele e ele acaba levando muitas vezes ao óbito boa parte desses pacientes. É um problema importante e nos chama a atenção para essa questão da resistência. Os fungos, as bactérias, elas acabam ficando ou desenvolvendo resistência muitas vezes porque nós nos automedicamos, nos autotratamos, não terminamos o esquema proposto muitas vezes pelo médico. Tomou, melhorei, já vou parar no meio do tratamento, não termino os dias. Isso é o principal fator de desenvolvimento de resistência, quer seja de bactérias ou de fungos. Esse é o principal ponto, né, doutor? Também fico alerta com relação à automedicação, a medicação que, por vezes, o paciente não cumpre o determinado pelos médicos. Qual que é a origem desse superfungo? E quando a gente fala dele, o senhor coloca como ele sendo mais resistente às medicações, mas há um tratamento para lidar com a questão, para lidar com a doença. Sempre nós procuramos, dentro de um caso desses, de uma infecção generalizada por um fungo, usar esses antifúngicos de maior espectro, muitas vezes até em associação.
um ou mais antifúngicos em combinação para tentar eliminar e controlar essa infecção. Claro que há um tratamento, mas, de novo, né, o que nós estamos falando de uma cepa multiresistente, né, uma levedura que tem essa característica, esse fungo, desenvolveu uma resistência muito grande a essas drogas, né? Então, ele cria mecanismos, né, como todo ser vivo, como as bactérias, às vezes até como os vírus, de escapar daqueles tratamentos dos antivirais, dos antibióticos e dos antifúngicos, para tentar se manter na comunidade com sua transmissão. Então, esse é um problema hoje, que as drogas que nós dispomos para tratar têm pouca ação. Mas, em geral, não é que nós estamos hoje, quem tiver hoje contaminado com essa Candida auris, não tem um tratamento, está hoje com com a condição selada. Sem sim tratamento, a gente busca, mas é um tratamento difícil. Doutor Renato Kifuri, que é infectologista e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações.